Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes, semana a semana, ininterrumpidamente, la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Organizado por el Taller Sudamérica de la FADU, que lidera el arquitecto Marcelo Vila, estuvo en Buenos Aires en 2017 el destacado profesional paulista Milton Braga. Teleproyecto, Arquitectura Audiovisual, lo entrevistó horas antes de su presentación en la Facultad de Arquitectura para que nos adelantara cuáles serían los temas que abordaría ante los alumnos. Es Marcelo Vila quien comienza la entrevista historiando los orígenes del Taller Sudamérica. 10 años formalmente se daba inicio al Taller Sudamérica y antes de iniciar las clases recuerdo que hicimos una serie de conferencias que vos estuviste acompañándonos y difundiendo en la Facultad de Arquitectura de una experiencia que entiendo yo era inédita y de hecho sigue siendo inédita, que es que un taller de la Facultad de Arquitectura se ocupe como objeto de estudio de la región. Piense cuáles son los grandes desafíos que tiene la región en términos de territorio. Y en un mundo que hace 10 años era de un modo, hace 10 años después es de otro, ¿no? Con lo cual el gran desafío que yo entiendo tenemos nosotros los arquitectos no es solo pensar en la escala que estamos acostumbrados, sino entender el problema de las ciudades desde el problema del territorio
y en eso el tema de la región es clave. Y como entendíamos que en ese entonces la inteligencia que teníamos acá no daba abasto, decidimos armar un espacio de reflexión más amplio que incluyera a muchos queridos amigos de los países vecinos. Imaginábamos que el único modo de pensar esto era entre todos los que nos interesaban. Milton fue también uno de los primeros que estuvo allá en ese famoso mapa que nos reunía a todos. Yo confío mucho en las relaciones humanas, creo mucho no solo en la capacidad de interactuar inteligencias con otros, sino afectos con otros. Y me pareció que era una visita muy especial invitarlo para que celebremos estos 10 años juntos en un evento que va a ser um evento de reflexão, basicamente. É muito bom poder voltar aqui e muito mais do que aprender, aprender e também pensar melhor, portanto ensinar um pouco, né, discutir, desfrutar. Estou aqui desfrutando, isso é muito bom. Essa casa lindíssima, que é uma lição de arquitetura contemporânea, recuperar, transformar cada vez mais uma operação que os arquitetos farão, porque a cidade já tem uma história. Buenos Aires há muito tempo, mas a cidade americana, latino-americana, é uma cidade muitas vezes que cresceu nos últimos 40 anos e quando éramos estudantes aprendíamos que teríamos que fazer novas cidades. Vou mostrar projetos que têm como principal tema a cidade, muito mais que o edifício. Acho que a minha relação com Tajer Sudamérica é porque eu sou um arquiteto que, tanto na atividade profissional como na atividade acadêmica, tenho como maior preocupação a cidade. Então, minha maestria, meu mestrado é sobre o concurso de Brasília, que é uma experiência latino-americana importante para todos nós, não para repetir, para aprender com ela, de pensar o território, muito mais do que pensar uma nova cidade. Ali se tratava de pensar a ocupação do território brasileiro. E acho que aprendi muito estudando essa experiência, eu recomendo, porque se tem uma diferença importante da nossa geração, os vivos agora, em relação àquela geração que no Brasil foi importantíssima, do Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Ride, e aqui Mário Roberto Álvares, muitos arquitetos que deixaram um legado importantíssimo. A diferença está na visão de cidade. Eu acho que a visão de cidade do século XX é uma visão que não nos interessa, não devemos nos contentar com ela, temos que entendê-la, entender as qualidades, o programa principalmente, os problemas que essa visão urbana e essa geração de arquitetos formularam, porque são problemas que persistem, mas temos que pensar da nossa maneira. Mudamos muito, cambiamos muito. Então, o que vou apresentar são projetos que variam desde casas particulares para uma única família, às vezes para uma única pessoa, até projetos que são quase planos, ou seja, mais próximos de uma política do que de uma intervenção propriamente.
recentemente eu tenho tido uma experiência num instituto, que é muito interessante, em que fazemos o que a gente chama de estruturação de projetos. A estruturação de projetos é não apenas resolvê-lo tecnicamente, mas também resolvê-lo politicamente. Essa, por exemplo, era uma dimensão pouco importante há 50 anos atrás para aqueles arquitetos que fizeram coisas tão incríveis. Não sei se é verdade, mas eu me sinto o mais Sudamérica dos paulistas, porque o Taller Sudamérica tem essa atenção com o território que eu tenho também. E tenho isso um pouco por história pessoal. Meu pai era um engenheiro, foi um engenheiro importante, projetou muitas pontes de São Paulo. Uma famosa ponte no Rio de Janeiro, que é o Elevado do Joá, que é uma que acompanha a costa carioca. E sempre fez projetos de grande escala e várias disciplinas envolvidas. E talvez por essa influência, mas também pela influência do Paulo Mendes da Rocha, que é outro pai, um segundo pai, de certo modo, com quem trabalhamos muito. Meu escritório, o MMBB Arquitetos, vou mostrar o Museu Nacional dos Coches, que fizemos juntos. Duas semanas atrás, inaugurou um edifício lindíssimo, que é uma reconversão, um retrofit no centro de São Paulo. Paulo também é quase um engenheiro. São arquitetos que têm muita afinidade, muito interesse pela engenharia, pela técnica. E o Paulo resolve logo qualquer tipo de angústia quando ele diz, conforme vários críticos também já disseram, que arte e técnica, no fundo, é a mesma coisa. Então, quem gosta muito da técnica não precisa se preocupar, porque não está se afastando da arte. A arte e a técnica andam juntas, isso é seguro. Talvez eu possa mostrar uma estação de autobuses ou um aparcamento, que são obras que agora todos os arquitetos querem fazer, mas há 20 anos atrás, quando começamos isso, não eram obras tão cuidadas, pelo menos nos países menos consolidados, como são o Brasil, não sei, a Argentina, creio que um pouco também, não eram obras muito cuidadas pela arquitetura. E daí fomos evoluindo em termos de clareza para aquilo que aí é o principal do que vou mostrar, que é o que eu chamo de arquitetura das infraestruturas. Porque no Brasil, mesmo o meu pai foi um engenheiro que fez só engenharia, tratou as infraestruturas urbanas como por engenharia, como artefatos que têm como
objetivo cumprir, realizar apenas um efeito técnico, ligar um ponto com outro, no caso de transportes, ou conseguir acomodar a água, no caso dos sistemas de drenagem, e estruturas de grande escala, muita presença na cidade, e que quando são feitas assim setorialmente, acabam quase sempre sendo um problema urbano, embora uma solução técnica de um sistema urbano, mas no geral um problema urbano e não uma solução. Bom, o terminal é um terminal no centro de São Paulo, onde chegam várias linhas da periferia e há uma conexão entre elas, inicialmente imaginado por 10 anos apenas, porque São Paulo é uma cidade muito dinâmica, como as cidades americanas em geral, e imaginava-se que em 10 anos o sistema de transporte estaria muito mais completo e o terminal poderia diminuir. Então, de início, fizemos o terminal em estruturas pré-fabricadas que pudessem ser reaproveitadas em pedaços menores em outras partes, porque o terminal diminuiria. Ele não é uma coisa muito boa para a cidade, ele é muito grande e tira uma parte de um parque que no passado foi muito importante e que hoje está temporariamente perdido, espero um dia recuperar, que é o Parque Dom Pedro, bem no coração da cidade. A segunda coisa que eu acho que é lindíssima e junta nos dá aquele conforto de pensar que arte e técnica andam juntas, porque pensamos que a maior beleza desse terminal seria fazê-lo completamente plano, para que os ônibus pudessem andar sem motor quase, como se as pessoas com um dedinho pudessem empurrar os ônibus, em vez de fazer um terminal com muitas formas. O grande atributo formal desse terminal era ser plano, para que os ônibus rodassem perfeitamente, como um avião num aeroporto. E em função dessa ideia, essa visão geral ainda não muito racionalizada, fizemos um terminal que é muito regular, pensado muito mais pela técnica, pelos significados, confiando e sabendo, desde logo, que a técnica é tão potente na construção de significados quanto as outras abordagens da arquitetura, né? Por exemplo, essa do ônibus que não faz barulho. A garagem é assim também, muito regular, para que alguém que a conheça de pronto, assim, logo compreenda como ela funciona, é uma garagem pública e possa usar. Acho que a grande tarefa dos arquitetos contemporâneos em São Paulo, mas Buenos Aires, e acho que é aí que eu me sinto muito irmão do Tajer Sudamérica, é fazer muito mais o que está entre os edifícios do que os próprios edifícios. Fazer as ruas, fazer as calçadas, as ceras, fazer os parques, fazer os canais, fazer os terminais, que são as praças contemporâneas. Porque eu contava, a infraestrutura, quando feita só por engenheiros ou como um problema setorial, não constrói espaço público. Mas se pensarmos cuidadosamente, veremos que todo o espaço público é feito de infraestruturas. A rua, a CAGE, é um canal, é parte do sistema de drenagem, a parte capilar do sistema de transportes. Toda viagem intermodal começa com um tênis ou um sapato na calçada. Isso dito é óbvio, mas muitas vezes essas coisas não são pensadas como espaço público. A infraestrutura não é vista por todos como tem que ser vista por todos, a matéria do espaço público. Então essa eu acho que é uma investigação importantíssima, porque quando falamos de infraestrutura, falamos de sistemas, mesmo que estejamos tratando de um ponto, temos que compreender toda a rede a que esse ponto pertence, e isso tem sido a razão maior, talvez, dessa aproximação com o Tajer Sudamérica.
A obra talvez mais emblemática da qual eu participo são sempre projetos, estudos feitos por vários arquitetos, engenheiros, e que eu acho que é muito próxima das pesquisas, aí, inclusive em termos do interesse mais subjetivo do Marcelo e do Tager, é o Hidroanel Metropolitano de São Paulo. O principal arquiteto desse estudo é o Alexandre Dedjaikov, que é um arquiteto extremamente preparado para enfrentar esse tema, provavelmente um dos maiores conhecedores da arquitetura naval, do transporte aquático, do urbanismo fluvial, como a gente fala, no mundo inteiro, né? Viajou o mundo inteiro, conhece tudo. E na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde eu sou professor faz 15 anos, estamos agora estudando o Hidroanel Metropolitano de São Paulo, que é um exemplo muito claro disso que eu falava, e aí mais nesse sentido que as pessoas atribuem à infraestrutura, ou seja, da grande obra, da grande infraestrutura. Porque se é talvez a única forma de São Paulo ampliar a oferta de transporte, não tem mais espaço, o único espaço que sobrou é o rio. Então, independentemente de qualquer outra vantagem do hidroanel, em termos, por exemplo, de custo reduzido para o transporte de grandes cargas, né, que é notório no transporte aquático, gasta-se pouco, mas independentemente disso, no caso de São Paulo, é a única chance que temos de melhorar o transporte da cidade, significativamente. Mas me interessa o hidroanel muito mais pela praia que ele vai construir, pela frente urbana muito qualificada, que uma água rica, né, inclusive cheia de riqueza, cargas, navios, pessoas, cheia de vida, como ela aparecerá, será uma paisagem maravilhosa. Nós falamos muito de arquitetura e paisagem, e a cidade é a paisagem mais importante, é onde a gente está, né? A Argentina é 90 e tantos % urbana, é o país mais urbano do mundo, se eu não me engano. O Brasil é 85, 86. As pessoas moram na cidade hoje em dia. Portanto, a cidade tem que ser o lugar mais prazeroso o possível. E numa cidade onde a natureza não é exuberante como em outras, Rio de Janeiro tem uma natureza que faz dela uma cidade maravilhosa, apesar do que fizemos até o momento. Mas São Paulo não. Se não for uma arquitetura, uma engenharia impecável, não será uma cidade boa. E o hidroanel é a nossa grande chance de fazer de São Paulo uma cidade invejável. Uma cidade... Buenos Aires é uma cidade invejável, né, com espaços públicos maravilhosos. São cidades, as cidades americanas, principalmente as brasileiras, acho que peruanas, paraguaias. A Argentina é um país que se desenvolveu antes desses outros que eu citei. São cidades que têm 20, 30 anos, são muito precárias ainda. Sobretudo no Brasil, o mais importante agora para nós é desenhar o que está entre os prédios. As casas estão lá, essas pessoas que migraram agora do campo para a cidade nos últimos 50 anos, sabemos hoje que as áreas vulneráveis, como falamos, né, precárias, nas cidades brasileiras, já não são a primeira geração que veio do campo para morar na cidade. Já são a segunda, às vezes a terceira geração. Já são bastante urbanas essas pessoas. Mesmo assim, o urbanismo, a arquitetura, o urbanismo é muito interessante porque tem um tempo que hoje em dia é cada vez mais esquisito, mais diferente, mais improvável, né? Um celular são 2 anos. Essa tecnologia de filme, há 10 anos atrás, não existia. Né? Mas uma casa dura 30 anos e um bairro, uma cidade, dura 1000 anos. Não muda nunca mais, né? Então, essas áreas têm 50 anos, mas são recém-feitas, né? E a única coisa que tem são as casas. Portanto, cabe a nós fazer o resto. E são pessoas que já sabem viver na cidade. Então, a vivenda coletiva, que é uma invenção urbana, não havia no mundo rural. E eu tenho tido
por sorte, porque é um tema que eu não tinha muita familiaridade, mas nos últimos 5 anos, uma experiência importante com habitação social. E acho que hoje uma segunda tarefa importante é conseguir casa para todos, né? E isso é um problema mundial. Todas as cidades do mundo têm muita gente que não consegue uma moradia adequada sem o auxílio do Estado, que é o que caracteriza a habitação social. A habitação social é uma habitação como qualquer outra, melhor, se possível, do que qualquer outra, adquirida, né, ou dada ao morador com auxílio do Estado no subsídio. E no Brasil, esse número, a demanda é astronômica, acho que aqui também deve ser, por isso coletiva. E mais ainda, eu acho que a única forma de resolver isso é fazer junto com a habitação de mercado. Como se tentou recentemente em São Paulo, ainda não chegamos lá, mas em Paris se faz assim, em Viena, Santiago do Chile, em algumas zonas, todo empreendimento de mercado tendo dentro dele uma pequena porcentagem de unidades destinadas à população com menor renda e que está lá com auxílio do Estado. Acho isso importantíssimo, porque acho que aqui também, no Brasil, a melhor política de transporte não é aumentar a oferta, eu até referi, é quase impossível, é diminuir a oferta, melhorar a distribuição da população, tornar a cidade compacta, como falamos, que é a cidade densa e mista. Vários usos, as pessoas não precisando mais viajar por necessidade, viajando apenas por desejo, que eu acho que a grande conquista da cidade vai ser essa, quando as pessoas viajarem para desfrutar, não para subsistir, não para trabalhar, estudar. E a forma mais fácil de fazer isso é organizar como uma boa política os 30% de novas casas que temos que fazer para a população de baixa renda. É um número astronômico, então essa vai ser a melhor política de transporte. A melhor política educacional é juntar segmentos sociais, rendas distintas, para que uns aprendam com os outros. Obviamente há um certo romantismo nessa visão, mas acho que a grande novidade, a grande boa notícia que temos no Brasil é que as pessoas começaram a pensar a cidade como algo importante para elas e estão dispostas a conviver com outros, estão aprendendo que a cidade é um lugar de conflito, é um lugar de fricção, além de um lugar de alegria e sociabilidade. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet, desde 1991, compartiendo con todos ustedes semana a semana, ininterrumpidamente, la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras.
fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.